Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de novembro, hoje é segunda-feira, estamos na 32ª semana do Tempo Comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a dispor o coração ao Senhor, a ter esta firme prontidão, a decisão de querer, viver e estar disponível às realidades de Deus. Que o Senhor aumente em nosso coração esta prontidão, este desejo de estar na presença dEle. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro da sabedoria, capítulo 1, versículo de 1 a 7, e o autor nos convida a refletir: amai a justiça, vós que governais a terra, tendes bons sentimentos para com o Senhor e procurai com simplicidade de coração. Procurar o Senhor com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Então, Deus que se deixa encontrar, um Deus que permite ser encontrado. Basta confiar, basta ter fé, confiar nele de todo o coração. O Salmo 138 traz como resposta: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. O Senhor que nos conduz no caminho para a vida, no caminho para estarmos em sua presença. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda esta graça, que tenhamos essa disponibilidade de coração para, amados irmãos e irmãs, caminhar na presença do Senhor. Por fim, o Santo Evangelho de hoje pode ser dividido em alguns momentos. Primeiro, fala-se sobre os escândalos. Segundo, sobre o convite de perdoar e perdoar constantemente. Terceiro, fé. Fala sobre a virtude e o dom da fé. Então vamos por parte. O primeiro, sobre os escândalos. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o escândalo, ele é, amados irmãos e irmãs, ele não tem como fazer com que ele não aconteça. Ele é inevitável. Contudo,
o Senhor adverte aquele que produz escândalos. Em outras palavras, muitas vezes pode-se acontecer a realidade dos escândalos, contudo, não se deve procurar, nem menos permanecer nessa realidade. Vigiai e orai. Precisa-se ter atenção e fugir das ocasiões que possam gerar esta realidade de escândalo. Livre-nos o Senhor desta realidade. Segundo, nós ouvimos, amados irmãos e irmãs, sobre o perdão. O Senhor que nos convida a não se cansar em perdoar. Quantas vezes é preciso perdoar? Se o irmão te procurar 7 vezes lhe pedindo perdão, perdoe 7 vezes. Ou seja, ter de fato um coração capaz de perdoar. O perdão não tem limites, o perdão não tem reservas. Nós, enquanto filhos de Deus, precisamos, amados irmãos e irmãs, ter em nosso ser, ter em nosso coração, procurar desenvolver essa capacidade de perdoar, de não ter limites para o perdão, assim como o Senhor não se cansa de nos perdoar. Nosso Deus não se cansa de nos perdoar. Se há verdadeiramente arrependimento, Ele está sempre disposto a perdoar-nos. Por fim, os discípulos, diante desta exigência, dizem: Senhor, aumente a nossa fé. E o Senhor disse: se tivesse a fé pequenina como um grão de mostarda, o que pedisse seria atendido. Amados irmãos e irmãs, diante desta fala, muitas vezes podemos dizer: qual a nossa fé? É menor do que um grão de mostarda. Contudo, o próprio Senhor nos diz constantemente: pedi e recebereis, batei e vos será aberto, procurai e achareis. Então nunca desista de pedir a fé, o dom da fé, que ele cresça, se fortaleça, seja envolvido pela caridade, para que assim possamos amar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todas as fibras de nosso ser. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que possamos assim, a cada instante, dar testemunho do Senhor, em vez de escândalos para o mundo. Segundo, procurar ter um coração capaz de perdoar constantemente, assim como o próprio Senhor nos perdoa, precisamos exercitar o perdão para com nossos irmãos e irmãs. Por fim, a fé, um dom infuso que o Senhor nos concede, mas peçamos que o Senhor nos aumente a fé e que nos dê ânimo e coragem para que possamos também buscar no exercício das práticas de devoção, no caminho de seguimento à palavra de Deus, na busca do aprofundamento da doutrina, aumentar a nossa fé. Que ela se transforme de uma pequena chama em uma grande labareda de amor, de chamas de caridade. Que o Senhor nos conceda esta graça, que possamos constantemente servi-lo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.